diria o cantor Benito de Paula, criança presa em brinquedos de trapaças, quase sem história para contar. Assim é o cantinho do pensamento. Quer saber por quê? Fique comigo, assine o canal, assista o vídeo e, em nome da criança, compartilhe. Olá pessoal, obrigada por continuar a prestigiar o Infinito Afeto, canal que pretende dialogar com vários autores assuntos da pós-modernidade que tanto tem desestabilizado pais e crianças da primeiríssima até a primeira infância. Hoje, na berlinda da reflexão, o assunto é o cantinho do pensamento. Pode? Apesar de saber que a ação do pensar é um processo complexo, se pais, professores e cuidadores tivessem investido tempo para pensar sobre quais seriam para a criança em constituição psíquica as consequências de mandá-la para o cantinho do pensamento quando ela os contraria e os tira do sério, veriam que esta é uma ação na contramão do pensar criativo e autônomo da pequena criança. Além disso, na medida em que se coloca o pensamento sob métodos, técnicas e fins, temos um controle do pensar, o que seria incoerente com a ideia do pensamento livre, questionador, crítico e criativo, próprio da pequena criança. Retomando Hannah Arendt, para quem todo pensar exige um pare e pense, mandar a criança para o cantinho do pensamento, por si só, é uma violência pela qual o adulto precisa ser responsabilizado. Para que possamos entender corretamente por que a criança se comporta dessa ou daquela maneira e por que o efeito do cantinho do pensamento não é duradouro, é imprescindível que façamos um alinhavo teórico para que saibamos em que fase do desenvolvimento psicossexual a criança está. Antes de Freud, havia uma infância e, com certeza, depois de Freud, a infância é outra. No final do século XIX, início do século XX, Freud, com a psicanálise, abriu um campo de investigação que até então era desconhecido. Ele descobre a sexualidade infantil, que, apesar de difusa, é bastante intensa e contesta a ideia da inocência da criança. A partir de então, a sexualidade infantil passa a fazer parte fundamental do desenvolvimento humano. A criança que Freud nos mostra é uma criança que sente tristeza, solidão, raiva, desejos destrutivos, vive conflitos e contradições, é portadora de sexualidade, escapa ao controle da educação e é capaz da maior parte das manifestações psíquicas do amor. Por exemplo, a ternura, a dedicação e o ciúme. Além disso, o desenvolvimento cerebral de uma criança que tem início já na sua segunda semana de gestação se completa ao longo de sua vida, de modo a fechar sequencialmente toda a sua estruturação psíquica e comportamental. Portanto, além das questões psíquicas, temos que considerar também a imaturidade cerebral para explicar por que a criança não tem controle sobre suas emoções, muito menos sobre as suas reações ao sentir raiva ou frustração. Dos 3 aos 6 anos, devido à imaturidade, gradativamente as ideias ilógicas sobre o funcionamento do mundo, o brincar, a criatividade e a imaginação tornam-se mais elaboradas. Assim, aumenta a independência, o autocontrole e o cuidado próprio. Apesar da família ainda representar o núcleo da vida, o círculo social formado por outras crianças começa a se tornar importante.
Entre os 2 e os 3 anos, durante a retirada das fraldas, a criança vive a oposição. É a fase da frase "se hay governo, sou contra". Criança nessa idade, normalmente, sempre que contrariada, manifesta seu descontentamento fazendo birra. Além disso, demonstra claramente a posse do que é dela. É, entre aspas, agressiva, egoísta e, embora essas manifestações vindas da criança evidenciem um egocentrismo e se mostrem como sinais negativos e incômodos para o adulto, são indicadores bastante constitutivos. No entanto, o adulto, ao se sentir incomodado, costuma interferir, ordenando que a criança divida suas coisas. Quando ele age assim, ele pode vir a comprometer o processo de maturação pelo qual a criança está passando naquele momento. Naturalmente e aos poucos, sem que haja necessidade de se fazer uso de qualquer recurso mais agressivo, a criança entende que ela não é o centro do universo e que existe o outro ou os outros. Com isso, ela percebe que precisa seguir as regras e se dobrar à vontade do adulto cuidador. Entretanto, até a criança chegar nesse ponto, é importante que o outro cuidador suporte a raiva e a frustração de estar sendo posto à prova por uma criança. Ele não pode deixar que os seus problemas pessoais ou de trabalho se precipitem sobre a criança e, como consequência, a mande pensar em algum lugar tão distante, de preferência dele. Esse é o momento da construção pela criança das bases éticas de sua vida, da sua segurança psíquica e da criação dos seus valores pessoais. Ela ainda não possui os mecanismos necessários para que possa avaliar uma situação nas entrelinhas, aqueles famosos não ditos. Assim, o recurso que lhe sobra para procurar entender é fixar de forma literal o que lhe é falado. Entre 3 e 5 anos, a criança vive a fase fálica. Nessa idade, a criança não admite ser contrariada e expressa isso de maneira absolutamente clara. Quer ver seus desenhos ou seus programas favoritos, em vez de assistir novelas ou telejornais, o que é muito justo. E se irrita quando é chegada a hora dela ir para a cama. Já entre os 5 e os 8 anos, a criança vive o período de latência. Ambos, meninos e meninas, modificam a forma de se relacionar afetivamente com os pais. Focalizam suas energias nas interações sociais que começam a estabelecer com outras crianças e nas atividades esportivas e escolares. A franqueza e a potência da criança são desconcertantes, na medida em que parece sempre mostrar que não se pode com ela. No entanto, o modo como diariamente o relacionamento entre ela e o adulto acontece, parece que o adulto está sempre querendo medir forças e provar que o lugar de autoridade é ocupado por ele, que é mais forte e é quem manda. Por outro lado, a criança, por sua vez, não quer provar nada. Ela é o que é. O cantinho do pensamento faz parte de uma chamada disciplina positiva que pretende, vejam vocês, ensinar a criança a ter autocontrole, autonomia e controle das emoções. É uma estratégia que consiste em mandar a criança para um canto para que ela pense sobre o que ela fez de errado e, idealmente, após essa reflexão, ela mudaria o comportamento. Falando assim, parece uma coisa super adequada
e simples. No entanto, o cantinho do pensamento penaliza a criança, na medida em que aquela criança que estava aprontando é retirada da situação problema, levada e deixada para pensar sobre o que ela fez de errado, sem se divertir com os amigos. Da mesma maneira que o cantinho do pensamento, o cantinho da calma, que pertence a uma educação punitivista, aquela que acredita que a criança aprende quando é punida, jamais deveria sequer ser uma opção. O outro cuidador precisa suportar o que é conviver com as crianças e com as demandas que ela introduz e como ela desacomoda o mundo todo arrumadinho ou pretensamente arrumadinho do adulto. Afinal, como nos diz Shakespeare, o amor é como a criança, deseja tudo o que vê. Se o adulto não aguenta lidar com os desafios e as singularidades de uma pequena criança e prefere se refugiar em uma banheira com água morna ou na cama acompanhada de uma boa enxaqueca, a opção é dele. Mas daí querer que a criança fique confinada sozinha por muito ou pouco tempo a um lugar que ela ajudou a construir, sob a alegação que faria bem para ela, isso nunca. É como se alguém cavasse sua própria cova ou costurasse a sua própria camisa de força. Qual criança vai querer ficar longe dos amigos, das brincadeiras e dos desafios, inclusive das brigas e dos desentendimentos? Longe de tudo e de todos, como é que ela vai aprender a resolver seus conflitos psíquicos? É sobre isso que precisamos pensar. Que os pais vivam situações difíceis com os filhos, sobre os mais variados assuntos, é fato. A pergunta é o que fazer e como devem agir diante dessas situações. E é aí que entra o pensar. O pensamento implica na análise, na síntese, na comparação e na abstração, e é refletido e determinado pela linguagem, que vai transmitir os conceitos, os juízos e os raciocínios do pensar. No entanto, nos dias atuais, é cada vez menor a vontade de se fazer qualquer esforço intelectual, seja no que tange o falar, o escrever e o pensar. Por essa razão, tem-se observado graves falências intelectuais, tanto nos adultos quanto nas crianças, que flutuando ficam reféns das telas virtuais. Isso faz com que os pais ou o outro cuidador, na relação com a criança, só esteja de corpo presente, mas psiquicamente está ausente. Não há mais o limite entre o tempo de trabalho e o tempo de lazer. É fundamental que os pais assumam uma postura de quem deseja envolver-se com a criança, de quem busca intimidade, pois só assim ouviremos o que dizem as crianças, que, na verdade, têm muito a nos dizer. Em Nietzsche, entendemos, mais uma vez Nietzsche, entendemos que não se trata de descobrir, de significar, mas de constatar que a vida é da ordem da invenção. Inventa-se diariamente o mundo, a vida, nossa vida. De inventar, entendem as crianças. Elas criam, constroem, desfazem, só para experimentar a descoberta de fazer de novo, pois parecem saber que não tem como fazer de novo, que cada experiência, cada nova tentativa é um novo fazer, é outra coisa, é um novo, a novidade no que se inventa. Quando a criança se desorganiza emocionalmente, ela precisa ser afetivamente acolhida. Também, desde que esteja o tempo todo acompanhado pelo adulto cuidador, pode sair da situação que a está incomodando para tomar um copo d'água e respirar,
antes de voltar ao grupo e às suas questões. Quaisquer outras estratégias podem ter impacto nos aspectos social, emocional, psicológico, cognitivo da criança em constituição psíquica. Por isso, é imprescindível que pensemos certas práticas pedagógicas que ainda são adotadas em muitas escolas ou até mesmo nas famílias, mesmo estudos apontando que em nada essas práticas agregam. Atualmente, tais práticas foram trocadas por outras formas de violência infantil, como, por exemplo, o famoso cantinho da disciplina, o cantinho da calma, uma chamada de atenção grosseira ou qualquer outro tipo de rotulação. Ao final de tudo, nenhum outro recurso, além da palavra, deveria ser usado. É a palavra que nomeia, é a palavra que ordena, alivia, consola, cura e cria quando dá nome a algo, a algum objeto. Como diria Freud, não desprezemos a palavra. Afinal de contas, ela é um instrumento poderoso, é um meio pelo qual transmitimos nossos sentimentos a outros. Nosso método de influenciar outras pessoas. As palavras podem fazer um bem indizível e causar também terríveis feridas. Portanto, para o ser humano não pensar e não se expressar por meio das palavras, seria como ter uma vida sem existência. Esse é o meu recado de hoje. Eu vou ficando por aqui. Até a nossa próxima sexta. Continuem assistindo os nossos vídeos. Não se esqueçam de assinar o canal, ativar o sininho e compartilhar em nome da criança. É muito bom falar para quem quer escutar.